A história que a gente vai mergulhar hoje, olha, parece até roteiro de filme. É um verdadeiro thriller político. Tem uma tomada de poder super sangrenta, um herdeiro que viveu escondido por anos e uma conspiração que foi armada em silêncio bem no coração do reino. É uma trama cheia de traição, segredo e, no fim das contas, de restauração. Vamos entender direitinho como tudo isso aconteceu. E o ponto de partida dessa história já é de uma brutalidade que impressiona. Para virar rainha, a Thalia não derrubou só um rival, não. Ela mandou exterminar a própria família, seus próprios descendentes. É um ato que, redefine o que é ambição e já prepara o terreno para tudo que ainda está por vir. Tudo começa, como tantas vezes na história, com um vácuo de poder. A morte de um rei não deixa só tristeza, né? Deixa também uma oportunidade perigosíssima para quem tem a coragem ou a crueldade de aproveitar. A reação de Atalia à morte do filho, o rei Acasias, é de uma eficiência que chega a ser assustadora. Não tem tempo para luto, não, é só estratégia. Ela entende que hesitar ali seria fatal e age com uma precisão cirúrgica, mandando executar todo mundo que pudesse ter qualquer direito ao trono. Foi uma verdadeira limpa na linhagem real. Só que no meio daquele caos todo, daquele banho de sangue, um ato de coragem silenciosa muda o destino do reino. Jeozebá, a tia do menino, arrisca a própria vida para resgatar o bebê Joás do massacre. Em segredo, ela não salva só uma criança, ela salva a única faísca de esperança para o futuro. E é aí que começa um longo período de segredo. Durante anos, o verdadeiro rei viveu nas sombras enquanto uma usurpadora sentava no trono. O que vem a seguir é um exercício impressionante de paciência e sigilo. Por 6 longos anos, enquanto a Atalia reinava sem ninguém para se opor, o verdadeiro herdeiro, o Joás, era criado em segredo absoluto. E o esconderijo não podia ser mais ousado. O próprio templo, o coração espiritual do reino, a poucos passos do palácio da rainha. Depois de anos de espera, finalmente chega o momento de agir. Mas um golpe dessa magnitude precisa de um arquiteto, né? Alguém com a visão e a autoridade para botar o plano em prática. Esse arquiteto é Joiada, o sumo sacerdote. E ele era muito mais que um líder religioso, viu? Ele se revela um mestre da estratégia. Como guardião da linhagem real, ele protegeu o jovem rei em segredo por anos, esperando pacientemente o momento exato para dar sua cartada e restaurar a ordem. Então, Joiada faz a sua jogada. Ele chama os comandantes da guarda, os homens que controlavam a força do reino, e une eles num pacto secreto. Só depois de garantir a lealdade de todo mundo é que ele joga a sua carta mais poderosa, revelando que o herdeiro do trono está vivo. Dá para imaginar o impacto dessa revelação naquela sala, né? E o plano do Joiada, gente, é uma aula de estratégia militar. Ele não ataca um ponto só. Ele controla os 2 centros de poder ao mesmo tempo. Pensa só, uma parte das forças isola o palácio, neutralizando a Thalia, enquanto o resto forma um escudo humano impenetrável em volta do jovem rei lá no templo. A ordem era absoluta: proteger o futuro rei a qualquer custo. E olha só que detalhe genial do Joiada. Ele não dá só armas para os seus homens, ele dá um símbolo. Ao usar as armas do lendário rei Davi, ele conecta esse golpe à história mais gloriosa do reino, sabe? Dando para a causa dele um peso de legitimidade divina, histórica, uma jogada de mestre. Com o plano traçado e os homens em posição, o palco está montado para o ato final. 7 anos de segredo estão prestes a terminar num único e explosivo dia. E ali, no coração do templo, cercado por um círculo de espadas leais, Joiada finalmente apresenta o segredo de 7 anos. Quando ele bota a coroa na cabeça do menino Joás e faz a unção, ele transforma o fugitivo em majestade. O rei que estava escondido é, enfim, revelado para todo mundo ver. A reação é imediata, unânime. O som das cornetas e o grito do povo ecoam pelo templo. Aquilo não é só um golpe militar, é uma aclamação popular. O povo aceita seu novo rei na hora. O som da festa chega nos ouvidos da rainha Atalia. Ela corre para o templo e dá de cara com a cena que sela o seu destino. Um menino usando a coroa, protegido pelos mesmos guardas que deveriam protegê-la. O único grito dela é traição! A ironia de uma traidora vendo o seu poder desmoronar. Com o sucesso do golpe, surge uma pergunta imediata e crucial. A usurpadora foi pega. E agora? Qual vai ser o destino dela? A resposta de Joiada é decisiva, mas também cheia de reverência. Ele manda prender a Thalia, mas proíbe que ela seja executada dentro do terreno sagrado do templo. A justiça seria feita, sim, mas a santidade do lugar ia ser preservada.
O fim de Atalia é rápido e brutal. Ela é arrastada para fora do templo e levada para a entrada dos cavalos do palácio. O mesmo palácio onde ela reinou de forma absoluta. E ali, longe dos olhares do povo, o seu reinado de sangue termina em sangue. Mas a morte da Atalia não é o fim da história, é só o começo. Com a usurpadora fora do caminho, Joiada começa uma reconstrução completa do reino, tanto política quanto espiritualmente. Uma nova ordem estava para nascer. Joiada age rápido para consolidar essa nova era. Ele restabelece a aliança religiosa, cria um novo pacto social entre o rei e o povo, e de forma muito simbólica, lidera a destruição do templo de Baal, que era o centro do culto que Atalia tinha promovido. É uma reforma total, completa. E o resultado de todas essas ações é a restauração da paz. A alegria toma conta da população e a cidade, que antes vivia sob o domínio de uma tirana, finalmente encontra tranquilidade. A ordem foi restabelecida. 7. Esse é um número que marca essa história. 7 anos de um rei escondido. O golpe acontece no 7º ano, mas a maior revelação ligada a esse número ainda está por vir. Pois é, o menino no centro de toda essa trama, o rei coroado no meio de espadas e gritos de viva ao rei, tinha só 7 anos de idade. Uma criança no trono se tornando o símbolo improvável da restauração de uma nação inteira. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Com o mentor poderoso guiando seus passos e o peso de uma coroa na cabeça, o que o futuro reservava para esse rei menino? Essa história é um lembrete fascinante de que às vezes as maiores mudanças vêm dos lugares mais inesperados.